Boa tarde, gente. 17 horas e 1 minutinho, eu acho. Tentamos sempre ser pontuais. O que eu queria trazer para conversar com vocês hoje? Nós vamos falar de alguns números e algumas mudanças que ocorreram no hospital de ontem para hoje. Lembrando que a gente fala pelo sistema, pelo Taqui Sistema de Saúde, né? Eu vou trazer alguns números, eu quero abrir algumas questões para a gente refletir juntos. E depois tem algumas questões aqui bem interessantes, aliás, que eu acho que deve ser dúvida de várias pessoas, que eu queria conversar com vocês também, para ver se a gente consegue esclarecer todo mundo dentro do possível, tá? Os dados que eu trago do Brasil e do Rio Grande do Sul sempre são os que foram fechados ontem de noite, são liberados entre ontem de noite e hoje de manhã. Então, provavelmente, até este horário, 5 da tarde, a gente volta a conversar, esses números já não são mais esses números, eles provavelmente já aumentaram, tá? Mas, pelo menos para a gente continuar tendo um norteador em relação a quantidades. Então, assim, ontem o Brasil fechou com mais de 1.900 casos confirmados já de Covid-19, com 34 mortes. A imensa maioria delas em São Paulo, que a gente sabe que foi onde deu o boom da transmissão, e que os casos estão aparecendo em grande quantidade. A questão é que no país a gente está aumentando a cada 24 horas mais de 30% do número de casos, tá? O que a gente não consegue ter clareza? Se a gente está recebendo levas de exames que também estavam atrasados, porque todos os laboratórios estavam com as suas demandas reprimidas de resultado e agora estão liberando e vem muito exame junto, ou se realmente a transmissibilidade ela teve um período enorme em São Paulo, que talvez não seja mais controlável. São Paulo não está no mesmo patamar que a gente, por exemplo, tá? Porque a gente conversou que esta semana agora e a próxima são as duas muito importantes na transmissibilidade. Em São Paulo, o estouro já está dando antes, por isso que a gente fala que o Brasil, como ele é muito grande, a gente olha a curva do Brasil como país, mas a gente vai ter que se olhar um pouco mais localmente, porque a gente pode ter ações que a níveis locais mudem os perfis, e a gente não acompanha em São Paulo, por exemplo, que é isso que se quer, tá? Mas a tendência lá é que o período de transmissibilidade crítico, ele no sentido de conseguir segurar a epidemia, ele já passou. Agora só estão vindo todos os casos, e a tendência realmente é a curva seguir numa velocidade muito rápida, subindo, como é o que está acontecendo. No Rio Grande do Sul, a gente bateu ontem 96 casos confirmados. Hoje, com certeza, a gente vai fechar o dia com mais de 100, e daí a gente sai de uma fase da pandemia para outra. Antes a gente estava tentando conter a pandemia, agora a gente está tentando mitigar. Então, assim, o período de contenção é o período que a gente tenta evitar que a curva inicie de uma forma mais efetiva. A gente tinha conversado que, como o nosso caso 50 no estado, ele foi no dia 20 de março, a gente fica agora contando a cada 7 dias. Então, no dia 27 de março, se a gente chegasse em 111, 120 casos, a gente estaria num cenário moderado, que é o melhor dos cenários da pandemia. A gente está batendo 100 casos, com certeza, hoje, que ainda é dia 24. Então, nós vamos passar esse número do cenário moderado, que seria no dia 27. Qual é a nossa grande dificuldade? É que a gente não vai ter um número claro de qual é a nossa situação, por causa daquilo que eu venho falando praticamente todos os dias, e se eu não me engano a gente comentou ontem. Os exames acabaram, né? A gente está num momento assim, o Ministério avisou que comprou, que vai chegar, mas nós não estamos rodando exames. A gente não tem exame de laboratório terceiro, e então isso reduz muito a possibilidade de confirmar diagnóstico, e os exames do Ministério, eles estão restritos para quadro grave, ou seja, tem que baixar o hospital para coletar. E é o que a gente menos quer, porque quanto mais caso grave, mais a estrutura dos hospitais vai ser utilizada e maior o risco de alguém não conseguir acessar e ficar sem tratamento. Então a gente quer manejar caso leve, que a conduta vai ser ficar em casa em isolamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão, tá? A gente continua com uma ocupação muito leve no hospital. Hoje a gente está com 40% de ocupação, mais ou menos, entre 39% e 40%. Para um hospital do nosso tamanho, é um número muito bom, muito bom. E isso, de novo, só está acontecendo porque a população continua entendendo a necessidade de ficar em casa.
Qual é a nossa grande preocupação? É que assim, quando a gente começou a falar da necessidade de isolamento absoluto e que esse período dessa semana seria o período mais crítico no sentido de transmissão, no início a gente sabe que todo mundo se compromete, se motiva, se mobiliza. E a tendência é que vai passando um dia depois do outro, e a gente não vê grande mudança de números, a gente escuta que está tudo tranquilo, etc. E a tendência, isso é do ser humano, é a gente baixar a guarda e começar a achar que, bom, tá tudo bem, vai ver que não é para tanto. E algumas pessoas começarem a retomar algumas rotinas ou começar a circular mais ou começar a sair. Não dá, não é o momento ainda, tá? Bento Gonçalves está indo muito melhor que todos os municípios que eu estou tendo notícia, porque a gente tem contatos com pessoas das áreas em outras cidades. E ainda assim, apesar dessa percepção de que a gente está indo muito bem, eu recebo muita informação de várias pessoas que moram aqui, dizendo que tem acúmulo de idosos em algum lugar, que viram fila, não sei aonde. Então, assim, a gente está com uma mobilização da maioria da comunidade, isso é muito importante, e isso vai ser mérito de vocês. Isso tem que ficar bem claro, assim, toda essa estrutura que a gente está montando do sistema de saúde e da preocupação de ter condições de atender, isso é uma parte do processo. A gente fazer tudo isso, estruturar o hospital, criar uma estrutura ali fora específica para atender, e a gente não ter a mobilização e o comprometimento da população em não vir para o hospital sem necessidade, em não acessar serviço de saúde, se não for caso de urgência, em não ficar em casa quando a gente pede, se isto não acontecer, nada desse esforço que todos nós que estamos aqui estamos fazendo, nada disso vai adiantar. Então, tem um mérito da população que ele é inquestionável, mas, assim, eu sei que deve estar chato ficar em casa, deve estar todo mundo cansado de ficar em casa, mas precisa ainda, tá? Acreditem, porque eu continuo acreditando que vai fazer a diferença. A gente tem nossa grande fragilidade enquanto planejamento de país, porque isso daí tem um alinhamento federal que a gente não consegue, a gente não tem autonomia para modificar, é a questão da gente não ter testes, tá? A gente tem exemplos de fora, 2 países que estão conduzindo muito bem a pandemia, com um controle admirável dentro do que foi possível, que foi Singapura, que é um país minúsculo, e o Canadá, por exemplo, que é um país super bem estruturado. O que eles fizeram de diferente? Eles tinham testes em grande quantidade, então eles testavam muito para confirmar que a pessoa estava doente, comprovar que tinha negativado, já tinha passado a doença, enfim, e poder fazer isolamentos mais assertivos e mais rígidos até. E o Canadá, pontualmente, ele tomou ações muito semelhantes ao município de Bento Gonçalves em relação às paralisações, que, apesar de muito criticadas, provavelmente vai ser, dentro do cenário que a gente tem, a grande medida que pode impedir uma evolução mais séria da nossa curva e o estouro da pandemia ali em abril, tá? Então, são exemplos que a gente quer seguir. Apesar da nossa curva, enquanto país, enquanto Brasil, a nossa curva está seguindo o modelo Itália, que é isso que a gente não quer. Então, a gente precisa se desgrudar nisso para poder fazer alguma diferença. Em Bento, a gente continua com 5 casos confirmados, os mesmos que a gente vinha conversando. Nós não tivemos novas confirmações, mas daí nós temos duas situações. Primeiro, que eu estou praticamente sem exame para testar. Segundo, que o que está já coletado, os laboratórios estão demorando muitos dias para dar o resultado. Então, o fato de não ter caso de ontem para hoje não nos tranquiliza tanto assim, porque o processo em si ele está todo atrasado em relação à testagem. E isso vai nos impedir de fazer diagnósticos reais. Então, esse número ele não é real. A gente trabalha com o que a gente tem. Mas de real mesmo a gente deve ter muito mais gente contaminada, muito mais gente positiva, que provavelmente faça parte desses isolamentos que a gente está recomendando. A gente tem muito paciente, e daí o nosso universo acaba sendo o plano de saúde, o TACMED, porque a gente consegue fazer o monitoramento domiciliar. Todo mundo que está sendo acompanhado em casa, está sendo acompanhado porque foi feita uma suspeita, mas são quadros leves, como se espera que sejam a maioria dos casos de Covid. E apesar de não confirmar, não conseguir fazer o exame, nós vamos tratar como se fosse, porque a gente está numa pandemia, então a probabilidade é muito alta. Essas pessoas são monitoradas em casa. Se nós formos contar quantos nós, enquanto plano de saúde, estamos acompanhando, hoje são 60 pessoas. Dessas 62 fazem parte dos casos confirmados. Então, pelo menos 58 nós estamos olhando e monitorando e recomendando esse isolamento
domiciliar. Então, multiplicando isso para a nossa realidade, tem muito mais gente na cidade, a gente sabe disso. O fato de não ter um número não muda a situação, porque a gente tem o entendimento que isso ia acontecer, que é uma doença de alta transmissibilidade e que a nossa forma de prevenção, além da questão que a gente fica falando de higienização das mãos, higienização do ambiente, etc., nesse momento é ficar recolhido, é não ter contato com pessoas, tá? Então, é só para reforçar o que a gente vinha conversando. A gente não teve nenhum óbito ainda registrado em relação ao Covid-19, pelo menos aqui no município, tá? Só para a gente reforçar. Tem algumas questões que foram bem interessantes, que vieram de ontem para hoje. Eu quero entrar em algumas coisas, porque as pessoas começam a ficar com dúvida, principalmente quem tem áreas abertas nas suas casas. Então, por exemplo, num condomínio, questionam se é seguro utilizar as áreas de lazer se estipular uns horários separados para cada família. Qual é o grande senão? É se essa área de lazer é só uma descida para tomar um ar e pegar um sol, ou se vai ter contato com superfícies, que daí tem que se ter garantia de higienização, porque eu tenho transmissão de vírus por superfície contaminada. Uma pessoa vai lá, toca, que passou a mão no rosto, outra pessoa vai lá, toca e acaba se contaminando. Então, tem que avaliar isso, tá? Saídas rápidas, etc. Agora, se é para sentar, ficar... Ou tem que tomar cuidado no sentido de higienizar as mãos antes e depois, principalmente, tá? Mas é uma coisa que talvez seja possível se não juntar gente. Aqui veio o questionamento dos pacientes positivos que estão de quarentena em casa, se estão sendo monitorados de alguma forma. Aí, isso eu consigo também falar para vocês, enquanto está aqui no sistema de saúde, que sim, todos os vinculados ao sistema Takine, eles estão sendo acompanhados, monitorados por telefone, tá? Não só os confirmados, como pessoas com queixa respiratória, com qualquer sintoma, pela questão de estabelecer uma possível suspeita, a gente tende a monitorar e manter com informação, e geralmente a vigilância epidemiológica dos municípios faz esse acompanhamento quando os casos são confirmados, tá? Uma criança em quarentena 7 dias poderia visitar os avós? Não, letras maiúsculas e garrafais, tá? Não é para a criança visitar avô idoso neste momento. Ou a criança estava isolada com eles e eles não têm contato com mais ninguém, ou se ela foi definida de quarentena, ela tem que fechar 14 dias para caso ela tinha sintomas, mas mesmo depois, até a gente encerrar esse período de pandemia, o ideal é não ter contato com idosos, tá? Os casos que precisaram de internação nesse momento, tanto que estiveram no hospital quanto os que tiveram alta, 90% foram idosos. Então, está muito claro para nós, além de tudo que os artigos já diziam, que vai ser o grande grupo de risco e são as pessoas com que nós temos realmente que nos preocupar mais, tá? Minha mãe não é idosa, posso fazer uma visita ela tomando todos os cuidados. Se existe uma necessidade real dessa visita, ok. Se é só uma visita, eu sugiro esperar. Tá? E daí usar a tecnologia, usar celular, fazer videochamada, aquilo que eu falei, fazer ligação, escutar a voz, fazer um vídeo, ver a expressão, porque este momento é um momento de restrição de contato, então não é interessante fazer, tá? Quais cuidados tomar em relação a animais de estimação? Os usuais que já se estava acostumado, tá? O animal de estimação, ele vai ficar isolado com as pessoas em casa, a saída para ir até a rua, para fazer necessidade, voltar com toda a higiene é a recomendação principal, não tem maiores diferenças. Para quem está totalmente isolado, seria possível esperar para fazer a vacina da gripe? Sim, deve. Tá? Não é, apesar, o que aconteceu? O governo fez uma proposta muito válida de antecipar a vacinação contra a influenza, contra a gripe esse ano, porque realmente assim, a produção de vacina aqui no Brasil estava sempre muito tardia. A gente começava com a vacinação às vezes em maio, que daí já tinha esfriado, a gente já estava com o vírus circulando e depois da vacina, o organismo, para ter anticorpo e a pessoa se considerar protegida, vai pelo menos 14 dias. Então, esta estratégia de antecipar a vacina foi excelente para não confundir com o Covid-19. Qual foi a questão? Isto não era previsível. Que caiu o início do período de vacinação exatamente no período crítico de transmissão do Covid, pelo menos para nós aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses 15 dias, com mais intensidade esses 7, mas são esses 15 dias,
a gente está com um nível de transmissão que pode ser crítico para a pandemia. E foi exatamente esse período que veio a campanha de vacinação, priorizando idosos para se acumularem em um monte de lugar para fazer, mesmo indo agente de saúde em casa. Tem a questão que são pessoas que estão acessando esses idosos, então tem que ter uma garantia que essas pessoas estão saudáveis. Se criou uma movimentação que é uma movimentação de risco nesse momento, infelizmente. Então, quem pode esperar para fazer a vacina num outro momento e não se deslocar, não tenha que buscar, é mais interessante, tá? Esse momento realmente é mais importante ficar restrito e se resguardar. Para quem nunca fez a vacina, é aconselhável fazer agora. Se não for agora, como eu falei, logo que passar esse período mais crítico, mas a vacina a gente recomenda que faça. Tem uma questão também que tem que tomar cuidado no seguinte sentido. A vacina da gripe é uma vacina de vírus morto. Teoricamente não é para dar efeito colateral, mas pode acontecer e isso é uma reação muito individual de cada um. Então, a pessoa que fizer a vacina, nas primeiras 24, 48 horas, pode ter uma febrezinha baixa, pode ter uma indisposição no corpo, e isso pode confundir nesse período agora que a gente está com esses quadros de Covid. Qual que é a recomendação? Espera 24, 48 horas, se fez a vacina, porque a tendência, se for da vacina, vai passar naturalmente e rápido, não vai ser nada muito desconfortável. Se evoluir mais de 1, 2 dias depois da vacina, aí talvez tenha que se pensar em ver se piorar, se vai precisar de um atendimento. Mas só para prestar atenção em quem aplicou a vacina, tá? Porque isso pode acontecer e pode gerar uma confusão. Já sabemos que a Itália é um exemplo a não seguir. Quais países ou locais podemos levar como exemplo de sucesso no achatamento da curva? 2 são aqueles que eu citei. Singapura fez um trabalho muito bom nesse sentido, mas eles fizeram testagem ampla, eles abriram testagem para a população, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, e que o Brasil, ao que se entendeu, está providenciando, mas a gente não tem clareza de em que momento esses testes estarão disponíveis, e isso talvez, infelizmente, tenha sido uma das coisas que a gente precisaria ter prospectado antes, ter começado antes. Na hora que começaram os casos no país, já instaurar a testagem ampla, sem tanto critério, sem os critérios rígidos que o Ministério e a Anvisa definiram e que as vigilâncias epidemiológicas, por questões de fluxo hierárquico, acabaram cumprindo. Esse talvez seja o nosso grande viés. E o outro grande viés, que daí de novo vou citar o exemplo do Canadá, é a questão do isolamento domiciliar. Eu tive informações de pessoas que têm contato com pessoas que moram na Itália. A Itália não tinha parado totalmente até 15 dias atrás, já com uma transmissão absurda, casos confirmados um número absurdo, já muitas mortes em função disso, também por um perfil do país em relação à população idosa, eles têm muito idoso, mas houve atrasos na tomada de medidas mais rígidas. E esses 2 itens podem ser a grande diferença. Testagem ampla, testar o máximo possível, isso a gente precisaria ter esse acesso, é isso que a gente está esperando em relação às falas que o Ministério fez recentemente, e o isolamento domiciliar levado a sério. Não são férias, então assim, não é para ir fazer visita social, não é para se reunir 3, 4 para fazer churrasco porque está todo mundo entediado, não é para isso, é isolamento, a gente nunca viveu isso. Uma quarentena é uma coisa diferente, a gente nunca teve essa experiência, por isso aquelas sugestões de a gente se conectar com as pessoas, aproveitar a tecnologia a nosso favor, nos desenvolvermos em áreas que a gente não tem tempo para fazer alguma coisa que goste, ler alguma coisa que goste, ouvir música, assistir coisas que a gente gostaria. É o momento do olhar para dentro, mas com serenidade, com calma e sem peso. A gente sabe que vai vir muitos efeitos depois dessa parada que a gente está precisando fazer. Os motivos de saúde acabaram se sobrepondo a motivos econômico-financeiros e isso foi uma coisa mundial. Isso não é uma definição de uma prefeitura, de um governo de estado ou de um governo de país. Na verdade, os que não tomaram essas medidas estão pagando ou pagaram preços mais altos, né? Então, por isso que eu volto a dizer que é a forma como a comunidade aqui está se posicionando em passar tranquilidade, as mensagens que vocês mandam de que estão reforçando isso é muito tranquilizador, inclusive para nós que estamos trabalhando, porque permite realmente acreditar que aqui a gente tem alguma chance de fazer diferente, tá? Tem um tópico que me chamou a atenção, porque eu tenho colegas da saúde que estão em São Paulo, e eles colocaram
que tem profissionais da saúde, técnicos, enfermeiros, que precisam usar metrô, transporte público, e são agredidos ou são destratados, dando a entender que eles seriam pessoas que estão espalhando, estão contaminando. O que é um absurdo, na verdade, porque talvez os profissionais de saúde sejam os menos contaminados nesse momento, que são os que usam o material mais adequado, geralmente a roupa que eles usam no hospital eles não usam fora. Então, só para mostrar como a gente está vivendo uma situação que a gente não conhece, está lidando com um vírus que é novo, que a gente está ainda estudando o comportamento dele. Como o medo pode tornar as pessoas menos humanas, né, umas com as outras, porque a gente não pode responsabilizar um outro ser humano. A pandemia e o risco de adquirir uma infecção, nesse sentido, ela é totalmente igualitária, né, a gente não tem diferença. Então, como o posicionamento das pessoas aqui está diferente nesse sentido de, assim, todo mundo realmente se mobilizar em prol do melhor para todo mundo, né? É não olhar para o próprio umbigo nesse momento. E daí, de novo, o fato do hospital tá calmo, a gente está com uma estrutura leve, preparada. Esperamos que para uma coisa que não seja nem necessário. Gostaríamos de ter feito todo esse trabalho e ele nem usado, que não fosse nem usada essa estrutura, me deixaria extremamente feliz. Mas o preparo está feito, né? Só que a partir de agora, a definição de como isso vai acontecer está muito nas nossas mãos enquanto cidadãos. Então, ver essa mobilização aqui em Bento, eu sei que Carlos Barbosa está muito semelhante, diferente de outras cidades muito próximas, é extremamente gratificante, sabe? Vocês nos dão esperança sem saber que estão nos dando, só pelo fato de ficarem em casa e recomendarem a outros que façam a mesma coisa. A gente não tem noção, e tem uma questão aqui em relação aos testes do governo, como eu falei, a gente não tem claro quando vai chegar, esperamos que seja breve, porque quanto antes a gente começar, melhor a gente vai ter noção real de quais são os números que nós temos, porque até então a gente não consegue ter essa clareza. Tem uma questão aqui para quem tem bronquite asmática, se quando tiver crise é para tomar normal os remédios como prednisolona, como saber se não é sintoma do vírus. Quem tem asma e desencadear alguma crise, use as medicações que estão habituados a usar. O não tratamento de uma asma pode evoluir para um quadro grave que talvez não pode nem ter relação com o vírus, mas não dá para correr o risco. Então, se trata a asma e se não melhorar, ou se evoluir com febre, ou tiver outros sintomas de piora, aí se busca algum recurso, tá? Só para esclarecer. A gente sabe que tem pessoas, que têm famílias, que alguém da família está em algum serviço essencial, ou está trabalhando com alimentação, ou está mesmo trabalhando aqui na saúde. Tem a questão da polícia, que felizmente também está a postos trabalhando. Então, todos esses são pessoas que são fundamentais nesse momento. Se alguém tem algum desses profissionais na família, que ele tem que sair, precisa voltar, como não expor as outras pessoas? A gente tem nas redes sociais o sistema, tem algumas orientações de entrada em casa, de quando voltar para casa, que atitudes ter. Então, se sugere inclusive separar áreas da casa, em ter a entrada como área suja e demarcada ali para frente uma área limpa, em que minimamente deixa aquilo que veio da rua, se tem algum casaco, uma mochila, chaves, etc. Se tira o sapato ali, se passa álcool gel nas mãos, e dali se passa para que seria a área limpa, que vai ter um outro calçado, e daí é retirada de roupa da rua, em área de serviços, e banho, tá? Essa é a melhor recomendação. Pessoas que circulam, que saem, que voltam, tem uma recomendação também de não ter a divisão de toalha em casa com outros membros da família. Nesse período, de preferência usar ou toalha de papel, ou ter uma toalha só para si, e ter uma troca mais frequente também pode ser uma opção, tá? Esses cuidados todos estão sendo veiculados em vários canais de comunicação, mas a gente tem a nossa orientação mais sucinta, que ela está na rede social e vai ser recolocado para vocês acessarem e poderem revisitar, tá? Eu acho que era isso a princípio hoje. Que nem eu falei, talvez os números a gente comece a não ter grandes mudanças, e isto não vai significar que tudo está bem, porque se eu não consigo testar, eu não consigo definir os casos que eu tenho. Então, a gente vai entrar num platô, que é um platô por falta de exame, não é um platô porque a pandemia está controlada, e a gente tem que ter essa clareza
para continuar mobilizado, continuar entendendo a importância disso e a gente realmente em abril, que é quando a gente espera que tudo isso não se antecipe, porque até agora todo o número de casos que a gente estava prospectando para determinadas datas, eles estão acontecendo sempre mais cedo, o que não é um bom sinal e que indica que a curva realmente está com uma velocidade maior que a esperada. Mas ainda se entende que esse momento crítico agora de isolamento social vai trazer um impacto positivo e que a gente vai conseguir ter um cenário que vai ser administrável. O que é ter um cenário administrável? Nós vamos ter muitos casos, sim, isso vai ser inevitável, mas restringindo o contato social, a gente não tem esses muitos casos todos ao mesmo tempo e a gente acaba tendo menos casos graves que precisam de hospital. Tendo menos casos graves, qual é o nosso intuito? Conseguir atender todo mundo que precisar. Toda a estruturação é com esse foco. E esses números menores, a gente tem a intenção de conseguir com essa mobilização que está sendo feita agora e que todos vocês estão participando. E a gente vai seguir agradecendo infinitamente. Hoje ainda é terça-feira, temos um caminho pela frente que vai ser trilhado com tranquilidade, com segurança de que a gente está fazendo o que é o melhor para todos e a gente vai continuar mantendo a certeza de que a gente consegue fazer um movimento e ter uma história diferente por aqui. Amanhã a gente volta a conversar às 5 horas. Obrigada, boa tarde.